Bom, aqui quem está falando é o professor Wagner de redação e agora nós vamos ver a prova aí que certamente você deve ter ficado muito feliz ao encontrar as três situações, né? Vem acompanhar comigo aqui mais ou menos o que você deveria ter feito aí nessa prova, tá? Nós temos aqui, na verdade, a situação A, né? Onde menciona o seguinte: redija um texto opinativo sobre a seguinte questão, né? Pode a tecnologia auxiliar o homem a superar seus limites? A primeira coisa aí que o aluno, quando leu essa proposição, foi destacar o seguinte, ó. Texto opinativo, né? Eu sei, professor, texto opinativo eu treinei aí o semestre todo, né? É aquele texto que eu tenho que defender um ponto de vista, posso colocar ali em primeira pessoa, é isso mesmo. Agora, o importante aí é que essa situação, ela deu a possibilidade para o aluno aí, está discutindo, né? Até que ponto aí, se a tecnologia realmente vai auxiliar o homem a superar seus limites. Inúmeros exemplos no texto motivador foram apresentados, né? Inclusive com a Zafa Powell aí, que corre e que correu nas últimas Olimpíadas aí, os 100 metros numa velocidade aí estonteante. E também em outros setores da vida, né? Até que ponto a tecnologia ela pode ajudar, não só no esporte, mas em vários campos da nossa vida, o homem a superar seus limites. Os textos motivadores traziam lá o primeiro, né, um pouco reticente, mencionando assim que o ser humano está chegando quase no seu limite, e o segundo dizendo que a tecnologia realmente vai continuar ajudando o homem. Então diríamos então, juntinhos, que essa situação teve um nível de dificuldade muito bem, fácil, né? Foi fácil para você, não foi? Certamente que foi, tá? Já a situação B, né? Ela trazia a seguinte questão aí importante. Você tem duas opções para redigir o editorial. Primeira coisa que vem à sua cabecinha assim, ó, pô, editorial, né? Nós também trabalhamos editorial, texto dissertativo, defender um ponto de vista, só que, ó, com calma, duas opções foram dadas. A primeira, se você concorda com a afirmação de que as competições esportivas atuais devem ser consideradas como desenvolvimento da política do pão e circo, dê sequência ao trecho 1 argumentando a favor dessa ideia. Só para a gente entender, a UF colocou dois trechinhos de texto, o primeiro mencionando dois editoriais, é como se fossem duas introduções. O aluno tinha que dar uma sequência, duas introduções contraditórias que levavam o aluno para caminhos diferentes. A primeira mencionava o seguinte, né? As competições esportivas, elas são colocadas no mundo como sendo o quê? Se a gente pegar aí na Roma Antiga, a política do pão e circo, né? Crise. Então, na verdade, as pessoas colocavam o quê? Na época, colocavam os leões para brigar com as pessoas, para comer as pessoas, como se fosse uma política do pão e do circo, para as pessoas esquecerem a crise, né? Na verdade, o aluno concorda com esse posicionamento, poderia desenvolver isso aí. Se o aluno concordasse, ó, em caso contrário, dê sequência ao trecho 2, que falava o quê? Argumentando a favor da ideia de que os eventos esportivos podem ser considerados como metáforas do mundo atual. Mas como assim mundo atual, né? Na verdade, não para que as pessoas esquecessem a crise, mas nos esportes hoje, é como se o adversário fosse o nosso inimigo. Essa situação é um pouquinho difícil, o aluno deveria estar um pouco mais atento, é evidente que sim. Então nós vamos chegar à seguinte questão aqui, ó, situação B, nível de dificuldade médio, tá? Já a situação C trouxe a seguinte questão: redige uma carta argumentativa ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ricardo Teixeira, propondo formas de combater a violência no futebol e argumentando a favor de suas propostas. Sabemos aí, ó, que no esporte hoje, né, até os termos utilizados no esporte, seja das torcidas organizadas, os termos utilizados pelos jogadores em campo, né, a terminologia totalmente influencia aí o ser humano a pensar na violência, né? Tiro de meta, né? Observe as terminologias que são utilizadas. Então o aluno deveria o quê? Escrever uma carta argumentativa. O que é isso? Uma carta formal para o senhor Ricardo Teixeira. Ele deveria ficar atento à seguinte questão aqui, ó, propor formas de combater a violência no futebol e argumentando a favor de suas propostas. Não tinha nenhuma proposta no texto, ele deveria pensar por conta própria. Também é muito fácil, não é? Nível de dificuldade muito fácil, tenho certeza que você aí fez o que tinha que ser feito. Grande beijo, dia 26, tá? Resultado do vestibular. Um abração.